Mediação e Relações Familiares, com a doutora Fernanda Rocha Lourenço Levi, presidindo a mesa. A Fernanda Levi é mediadora civil e comercial, certificada por ADR Group, em Londres, e pelo IMI, International Mediation Institute, doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, coordenadora do curso de formação executiva em gestão de conflitos corporativos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ex-presidente e atual diretora de mediação do CONIMA. Muito bem. Com ela estará o Dr. Fernando Checara. Ele estará online, João Paulo. João Paulo é o nosso amigo da técnica que fica nos ajudando aqui. O Dr. Fernando Checara, que entrará online, é doutor e mestre em Direito Processual Civil, além de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo. Realizou estágio doutoral na Yale Law School. Suas áreas de pesquisa incluem acesso à justiça, mediação e arbitragem, com ênfase na população LGBTI+, e em sociologia e antropologia jurídica. É professor de graduação e de outros cursos de especialização em direito processual e resolução de conflitos. Dr. Fernando Checara já está online. Bem-vindo, Dr. Fernando. Então, vamos ter aqui uma mesa de Fernanda e Fernando, e o Vitor, exatamente, que eu vou chamar, o Vitor Grampa. Obrigado, Vitor. O Vitor Grampa é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero aqui dessa casa da OAB de São Paulo. Fernanda, você vai querer começar com o Fernando Checara, que está online, e depois passamos para a mesa, é isso? Fernando, tudo certo aí com você? Tudo certo, vocês estão me escutando bem? Estamos te ouvindo, muito bem-vindo aqui ao nosso congresso. Obrigado. Bom, já posso começar? Fernando, deixa eu te cumprimentar e cumprimentar a todos aqui. Você está me ouvindo, Fernando? Tá? Ok, então bom dia a todos e a todas. É uma alegria enorme presidir uma mesa que trata sobre as relações familiares. Gostaria de cumprimentar a organização na pessoa da nossa presidente Célia. Encontro aqui muitos amigos e muito honrada em compartilhar o painel com o Fernando e com o Vitor. Minha trajetória pelo direito de família ou pelas relações familiares, eu me sinto muito confortável de estar aqui nessa mesa, porque, academicamente, a minha dissertação de mestrado trata sobre o tema de conflitos existentes nas relações familiares, especialmente guarda de filhos. Profissionalmente, eu venho atuando há muitos anos como mediadora privada, muitos casos que envolvem as relações familiares. E na minha vida pessoal também eu poderia dizer para os senhores que eu tenho uma vasta experiência em relações familiares. Deus não me proveu ou não me deu irmãos biológicos, mas eu pude vivenciar alguns casamentos, e desses casamentos, muitas boas relações, filhos que vão se ganhando outros irmãos nessa jornada. E eu posso dizer para os senhores e para as senhoras que em muitas festas, essas crianças todas que hoje são adultos e já tenho netos postiços de amor, todos formam uma grande família. Então, com essas palavras, eu vou passar aqui a bola para o Fernando, que está online. Fernando, fique à vontade para trazer suas reflexões. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Gostaria de, sobretudo, agradecer por estar participando aqui dessa mesa, também pela compreensão de que eu não estaria na comarca de São Paulo, estou aqui no interior, na comarca de Botucatu, e por isso estou fazendo essa conferência de maneira online. Também gostaria de agradecer, sobretudo, o professor Marco Lorenzini pelo gentil convite, assim como a professora Célia, a professora Sandra,
E, enfim, sem mais delongas, até pelo andar da carruagem do nosso tempo, vou partir para algumas reflexões. Quando nós pensamos em mediação em relações familiares, normalmente nós pensamos em mediações que envolvem a família, né? Então a gente está pensando aí numa situação de divórcio, numa situação de alimentos. Eu acho que quando a gente está dando aula de formas de resolver conflitos, quando a gente vai pensar na utilização da mediação, e a melhor ferramenta para resolver um conflito familiar é impossível a gente não conseguir relacionar a mediação com conflitos envolvendo a família, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na melhor maneira de resolver um conflito familiar, que é mantendo as relações, tentando pacificar essas relações, a gente sempre vai pensar na mediação como uma das melhores formas de resolução, né? A gente, obviamente, a mediação ela é muito maior do que isso, ela serve também para resolver conflitos que envolvem empresas e etc. Mas aí, normalmente, quando a gente está dando uma aula para alunos de primeiro, segundo ano de graduação, nós vamos dizer que para empresas existe a arbitragem, por exemplo, e nas relações familiares a gente realmente foca nas vantagens da mediação. Isso eu não estou falando nenhuma novidade, então acho que não é por aí que vai a minha fala. Mas é pensar na mediação e nas relações familiares um pouco além daquilo que a gente tem no bojo da casa e da família, num sentido mais íntimo, né? E explorar um pouco mais como as mediações das relações familiares elas podem ir além de uma relação que envolva uma possível, né, um possível conflito envolvendo alimentos ou envolvendo um divórcio, e pensar na mediação como uma ferramenta mais restaurativa e inibitória de certos conflitos, né? E por isso eu escrevi um artigo em coautoria com a doutora Evelyn Barreto de Souza, que envolve, na verdade, um olhar para relações familiares numa lógica voltada a relações familiares na escola. Então, quando a gente pensa em mediação de relações familiares, a gente também pode entender essa mediação quando utilizada para resolver questões que envolvem o ambiente escolar. Essa mediação escolar, ela tem por alguns objetivos, né, obviamente, a criação de um ambiente de aprendizagem seguro, né? Então, a gente, pela mediação escolar, a gente busca uma redução de incidentes violentos, uma diminuição de conflitos entre grupos de estudantes, sobretudo, muitas vezes, grupos de raça distintos e também uma minoração de suspensões, absentismo e abandono escolar, né? Além disso, a gente está pensando na mediação escolar como uma criação de um aprendizado construtivo, né? Um local onde os estudantes se sintam confiantes em trocar ideias, sentimentos, ao mesmo tempo em que se ensine a disciplina, o respeito, o afeto. Iniciativa essa que visa a melhoria do clima escolar, melhoria da empatia dos alunos, diminuição no tempo em que professores gastam com problemas disciplinares, né? Tudo isso, veja, são questões que muitas vezes se esperava que a família ensinasse, mas acaba sendo relegado à escola, e muitas vezes, com a implementação de técnicas de mediação escolar nas escolas, esse aprendizado pode surgir de maneira talvez extra classe, né, de maneira fora do currículo regular, mas como uma própria cultura da comunidade escolar. Mas a gente também está pensando em melhoria nas habilidades emocionais e sociais dos alunos, a gente está pensando aí no desenvolvimento de crianças e jovens que atuem como cidadãos responsáveis e empáticos, visando um conjunto aprimorado de habilidades de resolução de problemas, compreensão das suas emoções e do outro, uma redução da agressividade e da hostilidade, além do estabelecimento de uma cultura construtiva de resolução de conflitos dentro e fora do ambiente escolar.
obviamente isso acaba se transbordando e afetando as relações familiares. Então, é muito importante trazer essa ideia da mediação escolar quando a gente está pensando nas relações de família. Sobretudo porque a gente tem uma relação na escola, o próprio professor Adolfo Praga sempre diz isso, nos vários textos que se escreveu sobre o assunto, que essas mediações escolares, elas muitas vezes envolvem relações entre alunos e alunos, alunos e professores, mas muitas vezes acaba transbordando para essas relações mais diretas entre aluno, professor, professor, coordenação, e acaba afetando a família. Então, muitas vezes existe entre alunos e pais, alunos e os próprios pais, e além de relações mais complexas, que não são apenas em dois polos, mas relações multipolares em que há pais, alunos, coordenadores, professores. Então, trazer a lógica da mediação escolar para a compreensão e tratamento e propagação de uma cultura de paz da família para a escola é de extrema importância. E, sobretudo, na escola é quando a gente está aprendendo e começando a ter as nossas sociabilizações, e isso acaba respingando no ambiente familiar. Então, criar uma comunicação não violenta na escola, por meio da mediação escolar, acaba possibilitando a criação de uma comunidade de conflitos construtivos, em que esses conflitos eles não são vistos como um mal a ser extirpado, mas, na verdade, conflitos de um ponto de vista de uma possibilidade para crescimento, tanto pessoal quanto familiar, né? Então, tem uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, agora não me recordo, lá da Unicamp, né, fazendo aí alusão à mesa que... a primeira mesa aqui do dia, e que entendeu essas características, né, de como propor uma mediação escolar e que transborde, que acabe possibilitando também uma boa convivência familiar, tanto de um ponto de vista de pais e filhos, quanto de pais com outros filhos, né, ou com outros alunos da escola, né? E essa tese de doutorado fez uma análise sobre uma implementação de uma mediação escolar, e um dos resultados a que essa tese da professora Bossato chegou foi exatamente a melhoria da própria relação familiar entre os pais e filhos, né? Então, e também dos pais com os amigos dos filhos. Então, a gente percebe que essa mediação escolar ela acaba resvalando e transbordando, afetando em si as relações familiares. Então, daí que eu entendi a importância disso. E ela, nessa tese, ela vai trazer algumas etapas, né? São basicamente 10 etapas, 10 características que são interessantes para mediação escolar. Eu gostaria de trazer algumas delas aqui para a gente pensar e refletir sobre como isso pode ser trazido também para mediações das relações familiares. Então, o primeiro passo que a professora Bossato entendeu foi de um ensino a todos os envolvidos do que é o processo de mediação. E aí, quando a gente está falando de todos os envolvidos do processo de mediação, a gente está falando de coordenadores da escola, dos mediadores da escola, os coordenadores do projeto de mediação, os mediadores que vão efetivamente aplicar as técnicas de mediação na escola, e, sobretudo, entender no que consiste a mediação escolar e, sobretudo, os seus fundamentos e suas principais características. Além disso, é importante a gente criar um consenso nas escolas sobre a importância da mediação escolar e das suas especificidades para todos os atores institucionais. A gente está falando aí de delegacias de ensino, da diretoria, dos coordenadores, dos professores e toda a equipe que
que está preocupada com a atuação pedagógica ali. Esse consenso, ele sobretudo visa a dar uma compreensão dos propósitos, do alcance da mediação escolar, do compromisso requerido para que esse projeto possa ser concretizado. Então, é bastante importante. Uma terceira etapa seria a seleção de integrantes da coordenação do projeto ou da instituição de ensino. Então, é importante que sempre que na instituição de ensino tenha um coordenador que vá buscar essa implementação do projeto e consecução de todos os seus objetivos, né? A gente precisa também informar os pais dos alunos sobre os objetivos do projeto, bem como da sua implementação. E aqui que começa, obviamente, de uma certa forma indireta, trazer a ideia da mediação para além da mediação escolar e resvalando e transbordando, indo para as relações familiares, né? Além disso, a gente, obviamente, precisa de capacitação do pessoal da instituição de ensino sobre as técnicas de mediação. Então, obviamente, aqui a gente está falando de trazer palestras sobre comunicação não violenta, sobre a correta expressão de sentimentos, sobre a forma de identificar o conflito não como um mal, mas como uma potencialidade de construção e evolução daquela comunidade, né? A gente também, numa sexta etapa, precisaria de um trabalho em sala de aula, obviamente, com todos os alunos de todos os cursos em relação à temática da resolução cooperativa de conflitos, da educação e cultura de paz e dos direitos humanos. Isso é extremamente importante. A gente pode também passar, com esse projeto, numa sétima etapa, a selecionar certos alunos que se mostrem boas lideranças e atuar para a sua formação enquanto mediadores daquela escola, né, mediadores do próprio ambiente escolar, entre eles mesmos, né? Então isso é bastante propício para, inclusive, nessa formação, esses alunos voltarem para suas casas e aplicarem essas técnicas para suas relações familiares, né? Numa oitava etapa, a gente poderia pensar numa capacitação dos alunos mediadores pela coordenação, né, desse projeto, em técnicas de mediação, para serem os alunos os mediadores de si mesmos, né? Como nós vimos nas mesas que nos antecederam em relação ao projeto lá de Ilhabela, é muito importante que as próprias pessoas sejam os atores que vão realizar a mediação e realizar essa promoção da cultura de paz. Isso, obviamente, se trata de um empoderamento dessas pessoas e, portanto, é extremamente importante que isso aconteça. Obviamente, a gente precisa, numa nona etapa, criar situações em que haja o ambiente adequado para certas mediações. Então, salas de aula, né, que sejam adaptadas para a atuação desses mediadores e dessa implementação desses projetos, e também a organização de tempo dentro da grade horária para que essas situações possam ser realizadas, né? E, por fim, é importante que, uma vez implementado o projeto e que se iniciem as mediações, seja sempre mantidas uma análise crítica de como está sendo feita a implementação, uma avaliação permanente e, obviamente, que haja certas adaptações na atuação do mediador e dos alunos, para que essas técnicas sejam sempre ajustadas para ter a melhor possibilidade de implementação para aquela comunidade, com as melhores técnicas, sempre realizando aí um estudo de implementação mais adequada para essa situação, né? Obviamente, a gente viu umas certas experiências dessa implementação, e essas implementações, elas, na verdade, diminuíram a conflituosidade nas escolas, mas um dos pontos mais importantes, e aqui, na verdade, foi uma escola chamada Las Acácias, que ocorreu em Madrid, na Espanha. A implementação das relações, das mediações escolares, elas, na verdade, melhoraram, inclusive, as relações familiares de toda a comunidade que estava
ali naquela escola, né? Então a gente está falando das relações familiares dos próprios coordenadores da escola, dos próprios professores, mas também das relações familiares dos alunos e, consequentemente, dos pais, etc. Então, é enxergar a escola como um espaço adequado e muito frutuoso para que a técnica de mediação seja utilizada não apenas para resolver os conflitos da escola, mas também para transbordar e resolver e possibilitar a adequação de conflitos como um instrumento para a evolução pessoal nas próprias relações familiares, né? Esse tipo de projeto ele é bastante interessante, inclusive para a utilização em extensões universitárias, né? Esse foi um dos meus objetivos enquanto professor da Universidade em Morumbi, antes de eu acabar indo para uma faculdade pública, mas que, enquanto projeto de extensão, do qual eu fui coordenador, nosso objetivo era formar os alunos da universidade em técnicas de resolução de conflitos, sobretudo da mediação, mas também levar esses alunos para as escolas, para escolas públicas, né, escolas públicas normalmente de pessoas de baixa renda, para, obviamente, levar essa ideia da mediação escolar, para implementar esses projetos nas escolas e, consequentemente, de maneira indireta, atuar na conscientização de que esses conflitos que são levados à escola para a mediação escolar, eles são potenciais de transformação e, consequentemente, as pessoas que se envolvem nesses conflitos trazerem para suas vidas e, consequentemente, para as relações familiares as técnicas de mediação que foram aprendidas e, consequentemente, tratar a comunidade como um todo e não apenas no bojo das relações escolares, mas tratando como um todo para promover a cultura de paz. Então, foi isso que nós fizemos nesse projeto de extensão, que durou aí mais ou menos um ano e foi bastante produtivo. Acho que com isso eu gostaria também de encerrar aqui minha fala, até para não tomar tempo do Dr. Vitor e também da doutora Fernanda, mas gostaria de agradecer novamente aí pela oportunidade de tratar de um tema que é muito caro para mim e de que eu gosto muito e que eu vejo um grande futuro, não apenas para a cultura da mediação, mas também para a promoção da cultura de paz para toda a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigada, Fernando. Muito interessante sua abordagem, quando você joga luzes, né, sobre a mediação escolar, para falar sobre mediação familiar. Pensando aí nessa parceria entre família e escola, e especialmente o âmbito da escola como um centro, né, de irradiação de boas práticas, de diálogos e de conhecimento. Então, nós tivemos aqui, além da mediação familiar, um presente, porque tivemos aqui uma explicação e uma abordagem também sobre, já tocamos num tema que eu sei que é muito caro a todos nós, que é a mediação escolar. Então, vou passar a palavra aqui para o Vitor. Vitor, eu entrei na faculdade em 1980. Né? Eu tive a oportunidade de estudar com um professor chamado Walter Seneviva. Aquela época, quando nós chegamos no direito, era direito de familiar, né, no singular. Até então, né, o afeto não era considerado um valor jurídico. E nós estamos aqui na Casa da Advocacia, e a advocacia tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, nesse reconhecimento, nessa evolução que nós tivemos em relação no que toca às relações familiares. Impossível falar sobre esse tema sem fazer referência ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é composto, né, pela advocacia e por outros saberes, né, nessa interligação que possibilitou, né, ao direito uma evolução ímpar,
Acho que talvez todo o direito brasileiro ganhou muito, né, quando a gente reconhece que famílias são famílias, que a família é plural, né, e que o afeto é um valor jurídico. Então, eu vou ter a alegria de escutar o Vitor tratar desse assunto. Eu agradeço, muito obrigado. Quero cumprimentar todas, todos, todes nessa manhã, quase tarde, né? É um prazer muito grande estar aqui hoje nesse congresso de um tema tão importante, né? Que é a mediação. Eu me lembro na primeira aula de direito que eu tive na faculdade, o professor dizendo: aqui vocês estão para pôr um fim nos conflitos através da justiça. Né? Era essa a finalidade na cabeça do meu professor do curso de Direito. Mas, olhando, né, a trajetória de formação dele e a prática social, inclusive, do país que ele viveu e que o construiu, de fato, era essa visão que ele tinha do direito. Né? Era um direito profundamente litigioso, um direito que tinha uma finalidade de força muito maior do que uma dimensão de convivência social. Né? Então, a convivência ela se colocava em outros lugares. A gente estava falando de moral, nós estávamos falando de outras coisas que não eram exatamente o direito. O direito estava reservado àquela parte dura, né, que ela é coercitiva, portanto, era nesse momento que nós, operadores do direito, entrávamos. Com todas as ressalvas a esse termo, operadores do direito, mas, de fato, as pessoas que operam essa máquina gigante chamada direito, né, era essa a visão. Então, a gente não tinha uma dimensão muito estruturada e muito menos estruturante da finalidade da mediação, da conciliação. Isso daí era tratado como uma coisa de segunda linha, né? Então, assim, isso a gente tem conciliação, não tem, pronto, acabou. Agora, qual que é a grande questão? Se você tem uma estrada, né, e essa estrada tem um buraco, e você tapa esse buraco, você põe ali uma tábua em cima dele e tapou o buraco. Ela vai ser uma estrada funcional. Até que você faça isso com o segundo buraco, com o terceiro, com o quarto, quinto, sexto, e em algum momento a estrada vai desmoronar. A lógica de intervenção que nós utilizamos no direito, ela é uma lógica eficiente, porque através da força estatal a gente finaliza, encerra determinadas questões. Só que essas questões elas não surgiram no direito e nem surgiram do nada. Elas surgiram de relações que existem em outros lugares que não são o universo do direito. Então, na prática, a gente está utilizando, né, uma estratégia de redução do mundo, da realidade, que serve a normatizar e pôr fim a determinadas questões concretas que aparecem na sociedade, mas, ao fazer isso, a gente não só não consegue fazer intervenção adequada ao que de fato existiu e deu causa àquilo na sociedade, como também criamos um novo contexto social. Então, uma decisão judicial, ela cria uma nova relação. Ela não observa as relações anteriores que se constituíram e se desenvolveram até chegar naquele lugar. Então, quando nós pensamos, né, mediação, a gente está pensando, sobretudo, na facilitação de um diálogo, em trazer a partir daquela realidade que existe, e não da mediação do mundo jurídico num primeiro momento, mas do entendimento concreto das necessidades, das vivências das pessoas, e a partir desse lugar
pensar uma solução, né? E claro, a gente não vai propor isso no universo da mediação, mas a gente vai trazer como ponte de reflexão, né, os caminhos para que as pessoas possam construir. Porque muitas vezes elas não estão conseguindo enxergar, a partir daquela realidade na qual elas estão inseridas, qual que seria uma forma de encaminhar aquele conflito. Ele se tornou algo tão profundo que ele gerou um obstáculo epistemológico. Ele gerou um problema de entendimento para esse sujeito da própria realidade na qual ele está inserido. Ele não consegue entender a realidade com neutralidade. Não que a neutralidade absoluta exista, mas ele não consegue ter uma neutralidade mínima para conseguir compreender quais são as possibilidades que existem, alternativas a escalar esse conflito e tornar esse conflito algo cada vez mais grave, né? Então, esse conflito escala e segue escalando até a violência e outras formas, em suas diversas formas, né? Então, a ideia principal é nós observarmos o que existe na sociedade antes de pensarmos com a nossa cabeça do direito. Isso é muito difícil para nós, advogados. Por quê? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a solução jurídica. Então, você fala, guarda já vem imediatamente na nossa cabeça o Código Civil, a gente já se posiciona da guarda, né? E dali segue, né? Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa leitura. E, por vezes, as pessoas que estão ali envolvidas, elas não têm o menor interesse nisso. E sequer é esse o problema que elas têm de fato. Ah, mas como assim? Vai precisar regulamentar? Vai precisar, você vai precisar regular, vai precisar de tudo isso, mas esse não é o problema principal. Então, o que eu queria chamar a atenção, né? Para nós observarmos, primeiramente, a realidade. E aí trago o exemplo que a professora nos coloca, de que era direito da família, né? Eu peguei uma transição do direito da família para as famílias, né? E tive aula de direito de família, da família, ainda no código anterior ao de 2002, porque eu tinha um professor muito querido. Ele já estava aposentado como desembargador e seguia dando aula. Mas ele não quis atualizar as aulas dele, que ele já dava há muito tempo, ao código de 2002. Então, ele decidiu que ele queria dar aula com base no código de 16. Aí, no fim da aula, ele adaptava. Ele trazia uma nota de rodapé ou outra, dizendo, no de 2002 mudou isso daqui. Tudo, exatamente. Mas aí ele trazia, né, primeiro, das 2 horas de aula, 1h50 do código de 16, aí uns 10 minutos ele adaptava ali o que havia de novo no código de 2002, que não tinha avançado muito, era quase a mesma coisa. Então, realmente, eu tive uma base boa do código de 16, inclusive. Eu diria que foi um curso histórico, né? Eu tive bases históricas de direito civil sólidas. Exatamente, não, sem dúvida nenhuma, e a aula era boa, viu? De maneira nenhuma estou falando mal do meu professor, a aula era muito boa, mas era do Código de 16. Era história do direito civil, exato. E aí, numa situação dessa, né, eu tive aula em seguida, ou depois, eu não me lembro exatamente temporalmente como foi, com a professora Ana Cláudia Scalchetti, que é nossa conselheira aqui, inclusive, e ela estava no direito das famílias. E aí, você saindo do Código de 16 e chegando no direito das famílias, fala, gente do céu,
que aconteceu aqui? É exatamente a revolução. O que aconteceu aqui? E nesse momento a gente ainda não tinha avançado em nada, inclusive, sobre diversidade e outras questões. A gente estava ainda olhando ali a existência de múltiplas famílias, né, o amor como um elemento central, mas o STF não tinha reconhecido união homoafetiva, nem nada disso. Né? Isso tudo foi acontecendo a partir daí, adoção, exato. Então, o que eu percebo é que num curto espaço de tempo, nós precisamos olhar a realidade como ela era e sair de um formalismo do direito com impactos jurídicos. Então, quer dizer, a gente precisou repensar o direito a partir da realidade para depois voltar para o direito. Porque essa estrutura social que a gente tinha desenhado, ela não atendia mais ninguém. Então ela ficou tão anacrônica, tão cansada, né, que ela não conseguia mais dar as respostas que a sociedade precisava. E aí eu venho para a questão da mediação e das relações familiares, num contexto de diversidade, justamente porque é a base de toda e qualquer relação familiar hoje, se nós formos observar. E é por isso que o direito não estava dando conta naquela estrutura engessada, né, que pretendia colocar para a sociedade uma forma, abre aspas, correta, fecha aspas, de viver, só que as pessoas vivem da maneira que elas vivem. Né? Elas não estão preocupadas se o direito permite que eu ame o Antônio, ou se o direito deseja que eu ame a Ana. Eu vou amar quem eu tiver de amar, e eu não estou nem aí para o direito. Eu posso sofrer as consequências disso. Né? E aí, é legítimo ou não é legítimo haver uma sanção jurídica para determinado desvio, entre aspas, de uma conduta sobre a pessoa que eu amo? Sobre matar alguém, sim. O direito tem de fazer uma intervenção aqui. Agora, sobre amar alguém, isso não faz o menor sentido. Né? Isso não faz o menor sentido, mas já fez sentido. Já fez sentido em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade machista, mulheres não votavam, precisavam de outorga para quase tudo, marital. Então, assim, nesse contexto, de fato, fazia sentido. A sociedade era outra. E era uma sociedade, convenhamos, muito pior. Então, a gente imaginar que hoje a gente está no pior dos mundos, não é verdade. Né? A nossa sociedade ela avançou em muitos aspectos e a gente precisa garantir que isso siga para um lugar positivo, até porque toda transformação social tem os seus ônus e os seus bônus, e a gente precisa compreender essas dinâmicas, essas transformações e a importância delas. Né? Então, quando a gente pensa o contexto da diversidade, a gente tem de olhar o que de fato existe e quais são as relações postas entre essas pessoas. Compreender essas relações despido, ainda que seja num primeiro momento, de preconceitos, de estereótipos. Por quê? Porque algumas relações elas não são relações esperadas, elas são inusitadas, mas elas são legítimas. Então a gente precisa compreender essa estrutura, compreender a dinâmica dessas famílias, para conseguir, da melhor forma possível, auxiliar. Né? Então, vamos trazer aqui uma dimensão de diversidade. Eu estou como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, da OAB São Paulo, mas não trago só a questão sexual e de gênero, também. Mas imaginemos uma família genericamente considerada. O que ela tem em termos de relação e diversidade dentro dela? Resposta: tudo. Toda família que vocês imaginarem, ela tem de tudo dentro dela. Nem que seja aquele tio, nem que seja aquele primo.
cunhado, ou como diz lá na cidade que minha família vem, de Muzambinho, que é interior de Minas, né, sul de Minas ali, uma cidade pequenininha, é o seu primo de 5º grau. Eu acho ótimo isso, porque fulano, eu sou primo. Aí eu, mas meu primo, mas ele é filho de quem? Ele é filho da não sei quem, que é de não sei quem, que casou com não sei quem. Na hora que termina a árvore genealógica ali, eu já estou com dor de cabeça, eu já me perdi. Né? Eu falo assim, pera, gente, calma, volta. Eu vou desenhar aqui no papel para eu entender exatamente qual que é a relação de parentesco com o meu primo, né? Então, seu primo, sua tia, seu tio. Você tem estruturas que são, muitas vezes, bem abertas e de convivência. Né? Então, a diversidade vai estar presente nas famílias sempre. E você precisa conseguir enxergar como essas relações se colocam, porque muitas vezes elas se apresentam e geram reflexos negativos nessas relações de convivência. Mas a diversidade gera reflexos negativos? Não. O preconceito que existe dentro da nossa sociedade gera reflexos nas famílias. Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? Sou mediador e estou atuando em uma situação familiar, né? Existe, por exemplo, uma criança envolvida. A mãe, ela é umbandista. E o pai é evangélico protestante. Mas como é que esse casal se formou? Se formou. O casal se formou. Mas, e a criança também se formou. Ela existe, está ali. Pedro Miguel, pequeno Pedro Miguel, nome genérico, estou inventando. E aí, o que faz com o Pedro Miguel? Porque o pai leva o filho para a igreja e aí a mãe raspou a cabeça da criança. E aí o pai abre um boletim de ocorrência contra a mãe porque ela fez uma coisa absurda de raspar a cabeça do menino, aquilo é uma violência contra a criança. Ela raspou a cabeça da criança por motivo religioso. Ele tem outra vivência religiosa. Mas eles têm um filho em comum. Isso é uma relação de diversidade que precisa estar no nosso radar ao fazer qualquer tipo de intervenção com essa família. Eu tenho um filho que ele tem trejeitos, né? Ele é delicado. Os pais eles estão preocupados do filho ser gay. E aí começa aquela história. Não, porque fulano precisa ir para o futebol. Mas ele gosta muito do teatro. Não, é preciso ir para o futebol. Futebol. Luta, ele precisa ir para a luta. Esse rapaz precisa aprender a dar umas porradas. Né? E aí você, como mediador, no meio dessa relação, você precisa entender que o que está aparecendo ali para você não é exatamente o problema em si. Ninguém está debatendo ali se de fato a criança precisa fazer futebol às quartas-feiras ou é o teatro. O que está em discussão ali é uma leitura de projeto que esses pais têm para os seus filhos, que passa muitas vezes por questões discriminatórias ou percepções que eles tenham da sociedade e do mundo. Em alguns casos, você consegue, né, fazer uma intervenção para conseguir trazer essa reflexão de uma maneira direcional. Né? Então, mas por que o teatro não seria bom para ele? Não, é que o teatro... Você consegue levar esse sujeito a refletir sobre a própria tomada de decisão dele ao dizer que o teatro não seria bom para aquele rapaz? Não, mas é que o futebol também seria. Por que seria? Seria por isso, aquilo. E por que a mãe não acha que seria? Porque ele não quer. A criança não quer.
Então, a gente tem de trazer o melhor interesse da criança, naquele caso. Como fazer esse tipo de intervenção? Com a quantidade e as camadas de preconceitos e discriminações que existem na nossa sociedade, em um contexto tão curto, né, como é o de uma mediação. Então, é extremamente difícil atuar nesse universo, porque habitualmente a gente tem um contato muito limitado com as pessoas envolvidas. A gente não tem uma extensão completa da organização e da estrutura dessas famílias, do histórico delas, das vivências delas. E, por vezes, não há um acompanhamento multiprofissional que possa auxiliar. Então, em algumas situações que exigem uma mediação, essa mediação está muito atrelada a um conflito. Só que esse conflito ele não brotou ex nihilo, do nada, né? Ele surgiu de um desenvolvimento, de um desgaste que envolve uma percepção de mundo, uma cosmovisão, enfim, uma série de elementos que são não só constituídos, mas são constitutivos dos próprios sujeitos envolvidos, né? Então, é extremamente importante pensar o acompanhamento multiprofissional dessas famílias, estratégias de apoio a elas, principalmente em situações complexas, cuja a atuação do mediador não tenha condições de atuar nessas questões de fundo de modo tão significativo. Então, primeiro que a estrutura que a gente tem normalmente ela é muito limitada em termos de tempo ou condições de fazer de fato esses processos, né? Pensar restauração disso é difícil. Agora, como que é possível se pensar? Bom, primeiro, uma leitura sensível e atenta, a condição de buscar trazer a reflexão para as causas principais e, em muitos contextos, pensar, né, a possibilidade de buscar apoios para a tomada de decisão em outros contextos, né? Porque, de fato, às vezes, uma coisa que era simples de se resolver, que envolvia interculturalidade, por exemplo, vou trazer um caso concreto. Um casal, uma mulher negra, um homem branco, e eles eram um casal assim, que super davam certo nas tomadas de decisão, se divorciaram por uma traição, né? E, de repente, as tranças se tornaram um problema no filho. Eu quero que meu filho fique com um corte de cabelo baixinho, eu quero que o filho faça tranças. Não, mas não pode fazer trança porque não fica bem de trança. Não, porque isso é uma questão racial, cultural, e de fato era. Agora, o pai ele tinha ele tem uma participação na vida dessa criança. E essa questão se tornou uma questão. Como que você consegue pensar isso sem olhar para dimensões étnico-raciais, multiculturais, trazer aspectos de letramento nessa relação? É extremamente difícil. Né? Extremamente difícil. E pontuar pura e simplesmente, é isso, ou é aquilo, na justiça, que é o que já tinha acontecido, inclusive, já tinha tido decisão judicial, não havia resolvido e não haveria de resolver. Né? Então, são alguns desses elementos que eu queria trazer, né? Já extrapolei meu tempo, agradecer muito a possibilidade de estar aqui, de dialogar, dizer que estamos de portas abertas na nossa comissão de diversidade também, para
quem tem interesse em estar conosco, e agradeço muito o convite. Obrigado. Excelente, Vitor, te agradeço. Acho que todos nós te agradecemos pelas reflexões, pelas ponderações, pela ampliação, né, de trazer a realidade como pressuposto, né, para qualquer construção jurídica ou de outro saber, né, e especialmente trazer essa complexidade e as possibilidades e os limites também que a mediação encontra. Porque você trouxe muitas possibilidades e, ao mesmo tempo, você fez referência à questão do tempo, da profundidade, das dimensões, e também do papel do mediador e da mediadora nessa autorreflexão, né, sobre o que significa imparcialidade, neutralidade, nessa atuação, quanto que esse mediador, essa mediadora levam das suas convicções pessoais, experiências de vida, como que eles conseguem se distanciar ou não destas questões difíceis ao estarem naquele momento, naquela oportunidade, facilitando diálogos, escutando e entrando, né, é um presente, né, entrando na vida das pessoas como na ponta dos pés, né, com toda a delicadeza e com todo o respeito. Então, acho que nós estamos chegando aqui às vésperas Queria do fazer nosso... uma pergunta, queria trazer, na verdade, logo que a gente começou o evento, né, eu falei, professor Kazu fala do meio adequado. Né? Só que a gente precisa parar para entender que, quando ele fala do meio adequado, a gente também precisa fazer a adequação do meio que foi escolhido. Se a gente pensa na mediação, na diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade racial, e todas as diversidades que nós temos, etarismo, etc., etc., a gente vai ter que fazer um desenho, né, não só para o caso, mas se a gente estiver montando uma política pública, né, e política pública não precisa ser estatal, pode ser não estatal também, acho que é importante deixar registrado, que considere as especificidades. Então, eu medeio muito questão de violência doméstica, mas tem todo um desenho feito para isso. Né? Não é no momento da violência, nem é para o resultado penal. Né? Na questão da diversidade sexual, eu tenho recebido muitos casos, mas também tem que ter um desenho, deve ter um desenho específico, porque senão a gente acredita que está acontecendo o diálogo, quando não está. Isso a Butler escreve a respeito. Né? A gente pode acreditar que o diálogo esteja acontecendo e não está. Ponto. Está acontecendo uma violência na sua frente. Então, eu acho que a questão é o como. Né? Eu, por exemplo, estou atendendo agora um caso especificamente que veio da universidade. A gente girou, caiu na educação, na família e volta para a educação. Né? Chegou da educação, da universidade, porque eu estou junto naqueles projetos, né? Junto, ajudando ali um pouco a Unicamp, a USP. E veio um caso especificamente para mim de uma transgênero que não consegue cursar a universidade pelo fato de não ter suporte familiar que dê sustento. Então, teoricamente, seria uma ação de alimentos, mas eu te sustento se você mudar a tua opção. Né? E essa coisa da opção. Né? E como não adianta eu chegar para a mãe numa sala e falar, não, amiga, não é opção, ou para o pai, não é opção. Né? Não é o judô, não é o karatê, não é o futebol. Né? Não é uma questão de opção. Então, assim, como trabalhar, eu acho que é isso que a gente deve pensar. Né? Estratégias, formas inclusivas, e você tem razão, Vitor. Muitas vezes a gente acredita que está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo só, né, colocando só a madeira no meio da rua e a rua vai ruir daqui a pouco. Então, acho que são reflexões importantes, porque esses casos estão chegando pela família, pela universidade, pela escola. Né? O bullying na escola, por conta, né, da condição daquela criança, daquele adolescente que não é entendido e sofre, né, toda forma de violência. Né? E como nós podemos fazer. Então, eu queria que nós tivéssemos uma reflexão, né, profunda
quanto não só o meio adequado, mas a adequação do meio e saber dos nossos limites, né? Porque senão a gente vai começar a fazer barbaridade, mas ao mesmo tempo é possível. Isso que eu quero deixar claro aqui. Mas quero agradecer suas ponderações, que foram muito importantes, né? E você vê que girou, caiu na educação de volta. Obrigada. Obrigada, Célia. Vamos encerrando, doutor José. Obrigado, Machini. Fernanda. Você gostaria de Obrigado. trazer uma reflexão? Só, Por favor, claro. por favor. Só trazer aqui um ponto que eu concordo integralmente nisso. A gente precisa pensar a adequação dos meios. E quando a gente pensa a dimensão da diversidade, por exemplo, existe uma tarefa geral que é de sensibilização, de letramento, de formação da sociedade como um todo, e que não vai caber dentro dos nossos processos de mediação, né? Então, a educação ela acaba sendo uma ponte muito importante, mas não só a educação formal, a educação não formal, a educação informal. A gente precisa que a diversidade se coloque como um eixo estruturante na nossa sociedade, né? Sem isso vai ser realmente muito difícil. Eu sou um especialista convidado do Ministério da Educação na parte de violência contra escolas, né? Os ataques de violência extrema contra escolas. Existe no Ministério da Educação uma frente desde 2023 para olhar essa dimensão. A gente fez uma cartilha, um conjunto de ações, uma política que está se estruturando, muito aquém do que deveria, por uma série de dificuldades até estruturais, né? Mas a justiça restaurativa, a mediação entram nesse universo quando nós olhamos o conflito. Mas e a prevenção disso? Né? A prevenção disso está em outro lugar, que também envolve diálogo, mas não necessariamente é o diálogo da mediação que a gente está acostumado depois que a gente já identificou a estruturação de um determinado conflito. E muitas vezes, quando a gente pega esse conflito, ele já é um conflito secundário ou terciário a outro, que se instaurou em outros espaços, em outros ambientes. Então, às vezes, a manifestação homofóbica de um determinado aluno dentro do ambiente escolar, ela é uma manifestação de uma cultura familiar. E aí, quando você chama esse pai vai, muitas vezes, não só não entender valorativamente o porquê daquela intervenção, porque, de fato, ele concorda com aquela posição do estudante, ou, muitas vezes, ele não vai saber o que fazer. Então, existe também uma dimensão das limitações que essa pessoa tem, que essas pessoas envolvidas têm, no como agir, né? E você acaba não conseguindo dar conta de superar esses obstáculos todos dessa maneira. Então, assim, é preciso pensar um protocolo, um como fazer, com toda certeza, até para a gente conseguir fugir um pouco dos nossos próprios vieses ao olhar uma determinada situação. Então, diversidade étnico-racial, religiosa, o próprio etarismo, todas essas questões elas vão se apresentar e nós também temos as nossas percepções diante dela. Então, da mesma maneira que a gente faz com violência doméstica, que você precisa se despir de alguns preconceitos para não soltar nossa, mas de novo você aqui, já é a terceira vez, né? E você voltou com ele outra vez. Você pode... mas você fica indignado, é a sua visão de mundo entrando na frente da sua atuação num caso. Se ela voltou com o rapaz e, novamente, isso gerou uma situação, você vai ter de fazer intervenção de novo, você vai ter que atuar com essa pessoa da melhor maneira possível para conseguir encerrar um ciclo de violência que está se perpetuando. E não é culpa dela. Então, assim, você precisa ter uma leitura
técnica da questão para conseguir superar esses vieses e esses obstáculos. Então, de fato, a gente precisa adequar os meios, mas pensar sempre estruturalmente como que nós vamos conseguir alterar determinados pontos gatilho que são reprodutores de violência na nossa sociedade, ou nós não venceremos em mediar os conflitos. A causa raiz deles seguirá gerando novos e novos e novos conflitos. Então, assim, eu defendo a postura de um mediador, que é um mediador que ele também é educador social. Né? É um mediador que vai ter condições, por exemplo, de atuar junto com os serviços, com as redes de apoio, para conseguir trazer transformações mais significativas. Então, não faz sentido, na minha cabeça, pelo menos, pensar a atuação de conciliação, mediação, fora do universo das redes de apoio. Né? Então, eu tenho o assistente social daquela região, do CREAS, enfim, atuando naquela mesma situação, e eu, mediador, apareço para fazer uma intervenção totalmente desarticulada de tudo aquilo que está sendo pensado na atuação com aquela família, principalmente famílias de alta vulnerabilidade. Não faz sentido. Eu preciso ter integradas essas leituras e esses serviços para uma atuação que seja consistente e significativa. A mesma coisa na escola, enfim, em todas essas instâncias. A gente precisa integrar essas ações, essas redes de apoio, de modo interdisciplinar, multidisciplinar, enfim. O ser humano é um só, né? Ele não é divididinho. Só, muito obrigado, eu agradeço muito. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fernanda. Vitor, podemos trabalhar mais junto nas nossas comissões. Eu acho que nós temos muito que falar. E eu gostei dessa mesa porque levantou a bola, né, Patrícia, para a nossa mesa que vai ser no final da tarde, que nós vamos falar sobre mediação na contratualização de direito de família. E daí é um enfoque muito cortado e específico, olhando só para dentro de cada família mesmo. Muito bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Vitor.